Olá, meu querido irmão, olá, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Deixa eu ter licença de baixar um pouquinho aqui o... Né? Ok? Veja bem, queridos, veja bem. Eu estou com uma série de informações que, se bem transmitidas, elas transformam-se em formações, porque aquilo que falo, gosto de extrair da igreja aquilo que ela tem no seu melhor, aquilo que ela tem na sua capacidade de formar, de educar, de gestar filhos que honrem-na, filhos que amem-na. E quando nós não nos tornamos e não queremos ser, pelas nossas subjetividades, os filhos que a igreja quer que sejamos, automaticamente, naturalmente, começamos a andar por uma estrada que não é a estrada eclesial, que não é a estrada da igreja. Como disse, estou com bastante informações para falar para vocês sobre a Santíssima Trindade, sobre a Cátedra de Pedro, sobre a hierarquia da igreja, E agora a gente cai exatamente na solenidade de Pentecostes e algumas pessoas com uma certa maldade, católicas, me têm afrontado em relação a Pentecostes, em relação ao Espírito Santo. Confesso-vos que não quero entrar no mérito da questão, mas posso falar com segurança o que a igreja ensina há 2000 anos sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo, o dogma da Santíssima Trindade. Hoje, quem quer que seja que fale sobre o Espírito Santo é porque herdou da Igreja Católica. Não, me chamaram, eu peguei da Bíblia, eu peguei das Escrituras. Pois é. E quem foi que determinou? Quando João diz o seguinte, que Jesus realizou, São João diz, muitas outras coisas, ele fez muitas outras coisas que não foram escritas, e se escritas fossem, penso que os livros que escritos seriam, não caberiam no mundo. É uma hipérbole, é um exagero que São João está fazendo. Mas ele está dizendo que Jesus fez muitas outras obras que não foram codificadas. É verdade. Mas não pensemos que o que de Jesus foi escrito e codificado é apenas o que temos na Bíblia. No Novo Testamento, nos 27 livros do Novo Testamento. Foram apenas os 4 evangelhos. Foi apenas o Apocalipse de São João. Foram apenas essas cartas paulinas. Foi produzido muito material a respeito de Jesus, a respeito da comunidade da primeira hora, da igreja cristã da primeira hora.
Mas coube à igreja garimpar no meio do muito que de Cristo foi escrito e selecionar isto. Desculpe-me, a igreja selecionou 27 partículas daquilo que foi escrito sobre Jesus, daquilo que foi escrito sobre os apóstolos, como mensagens, como ensinamentos. A igreja selecionou 27 porções. Ela garimpou no meio de uma infinidade de coisas que foram escritas, de obras que foram escritas. Então, esta afirmação, não, eu creio no Espírito Santo porque eu tirei da Bíblia. Pois é. Isto precisa ser dito neste momento. Essa Bíblia que temos nas mãos, foi obra da igreja. Foi ela que garimpou, foi ela que pesquisou, foi ela que normatizou. Foi ela quem canonizou uma lista de 27 livros, falando apenas de Novo Testamento. Estes livros, estas obras, fazem parte do Novo Testamento, fazem parte do livro sagrado dos cristãos. Então, se hoje, quem quer que seja, quaisquer que sejam as pessoas que falam do Espírito Santo, é porque a igreja e a igreja apostólica, a igreja da primeira hora, a igreja dos padres apostólicos, nos deu as informações que estão codificadas no livro que chamamos de Bíblia. Então, com toda certeza, eu tenho material para falar. Alguém me afrontar dizendo que eu não creio no Espírito Santo, que sou um herege, um apóstata, que combato o Espírito Santo. Sobretudo nestes dias, nestes momentos, eu não quero me fazer de vítima para ninguém, queridos, por favor. Mas parece que eu sei pela igreja, eu sei pelo ensinamento da igreja onde está o meu filho Jonatas. Creio nisto piamente, creio nisto. A assistência eclesial que o meu filho teve, a assistência eclesial, o amor da família, eu estive com ele cada dia, desde janeiro para cá, quando soubemos desta enfermidade. Estive ao seu lado, levando a quimioterapia, enfim, as consultas, as internações. Quantas vezes tive que sair às pressas com ele daqui para o pronto-socorro. E, sobretudo, repito-me, a assistência da igreja. Dom José Luiz Ascona, lá do Marajó, outro dia estava na Espanha, 3 horas da manhã, conversando comigo ao telefone e com o Jonatas no hospital. Ele não veio aqui fisicamente, mas mesmo de lá, sempre mandando mensagem, não vou dizer todo dia que é uma mentira. Mas às vezes 2, 3 vezes na semana mandando mensagem. Mensagem de voz, mensagem de texto. Celebrando missas. Dom Francisco Biazin 2 vezes deu a unção dos enfermos para o Jonatas. O assistiu, ou seja, eu creio, eu sei onde está o meu filho. Mas isso não tira a dor, queridos. E parece-me que é esses dias e nestes dias que a ficha está caindo. É uma dor muito forte.
eu não tenho conseguido, perdoe-me. Eu estou louvando a Deus a presença da mamãe que está colocando, fazendo essas aulas, né? E a gente está postando. Embora eu tenha muito material para fornecer, para gravar, mas, queridos, está sendo muito dolorido, muito forte. Repito, me parece que agora a ficha está caindo, né? Aqui do galpão, quando eu olho, vou tentar virar para vocês, para mostrar lá de onde eu estou, né? Para mostrar a casa. Quando eu olho ali para aquele telhado, quando eu olho para cá, eu estou aqui no rincão de eventos, olha aqui. Tá? Por sinal, hoje eu coloquei umas fotos no Face, né? Eu não sei como postá-las no YouTube, nem se consegue postar, tá bom? Isso aqui, as fotos ele trabalhando aqui, quando nós fizemos isso aqui, carregando aterro, fazendo a socagem, metendo o concreto, isso aqui tudo, queridos, essas paredes todas, esse telhado, não há nada aqui, essas colunas aqui, todas elas, ele e o Natanael, fomos nós que colocamos, que fizemos todo esse serviço. Esse telhado aqui, ó, nós trabalhamos, essas treguiças nós trouxemos lá de baixo, carro não entrava aqui, queridos, tudo isso a gente carregando. O que eu estou dizendo para vocês que parece que agora a ficha está caindo. O quanto ele trabalhou comigo naquele telhado, queridos. Muitos de vocês não têm ideia. Eu e ele, apenas nós dois. E o sonho dele é a gente cobrir aquela casa porque chovia, molhava tudo, a gente não podia ter um guarda-roupa, um sofá, uma cama, nada, que a chuva destruía tudo. E nós conseguimos. Vou voltar para mim. Ontem, quando eu achei essas fotos que eu postei no Facebook, né? Esses tubos de 30 de concreto, ele pegava sozinho assim numa ponta e noutra e colocava dentro do buraco, o trator abrindo a vala. Olhe lá as fotos. Tem sido difícil, queridos. A gente, não que eu tenha que produzir muito material, o material está aí, eu estudo, eu pesquiso, investigo e consigo transmitir a mensagem, claro, dentro da minha linguagem, dentro da minha experiência anticatólica e agora como católico. Então eu consigo transmitir a mensagem para vocês. Não é que eu tenha que, não deixa de ter uma produção, está aqui, ó. O que eu vou falar para vocês, eu escrevo, eu anoto, eu tomo anotações. Eu vou repetir algo que o Jonas me disse lá no hospital. Os momentos de dores, né? Ele disse assim: papai, é indigno da minha parte pedir que Jesus, que Deus me cure. É indigno. Quando eu vejo essas crianças, ele dizia para mim: papai, se Deus me curar, me der saúde, me restaurar, e ele não fazer nada por aquelas crianças que estão morrendo lá lá na Ucrânia, essas crianças que estão chegando aqui no hospital com câncer, e dizer: eu sou um pecador, eu estou com 30 anos, e essas crianças de 1 ano e pouco, 2 anos, 3, 4, 5 anos, ele falava isso para mim: é indigno da minha parte pedir que Deus me cure. Eu sei que Ele pode me curar, Ele pode curar essas crianças, mas é indigno da minha parte ver essas crianças tão inocentes morrer de câncer e eu continuar vivo, curado, restaurado. Eu sei que Deus tem os planos. E conversava coisas bonitas comigo. Deus tem os planos dele na vida de uma criança dessa, na minha vida. De repente Ele pode me curar, porque Ele quer que eu faça algo extraordinário para Ele, para o mundo, para a comunidade. Mas eu não peço isso para Ele. O que eu peço, papai, é que Ele me tire dessas dores, porque quando dava as crises de dores, não tinha grau de morfina para Ele tomar.
Ultimamente ele estava sendo sedado. No dia que eu viajei para Goianésia, que eu fui daqui ao Rio de Janeiro, eu fui de ônibus, quando eu cheguei lá, ele não me viu mais. Eu vi, ele estava dormindo, porque tinham sedado ele. Na quinta-feira à noite. Fui lá, abracei, beijei. Então aquela foi a minha última hora com o meu filho. Isso tudo produz dor, isso tudo produz. É muito forte, queridos, é muito forte. É muito forte. Eu não tenho como traduzir em palavras para vocês. Em palavras para vocês. As coisas que o Jonatas me falou sobre o projeto Maria Santíssima. Papai, a gente tem que voltar a preparar a nossa sopa. Os banheiros aqui, vamos organizar direitinho, papai. Vá pedir para as pessoas colchão, cobertor. A gente tem que voltar para a rua. O frio estava iniciando, né? Ele disse, o frio está chegando, os nossos irmãos vão morrer. E o Senhor tem que levar eles lá para casa. Eles têm que ajeitar o chuveiro quente para eles tomarem banho. Os quartos lá em cima tem que ajeitar, para eles saberem que eles têm onde dormir. Não importa que de manhã eles vão embora, mas eles vão tomar do café. Tem que preparar o almoço para a hora que eles quiserem. Eles têm que saber que eles têm uma casa, que eles podem ficar aqui, sobretudo nesse período de frio. Queridos, ele me falou coisas profundas. No último instante que eu estive com ele estava dormindo. Então ele disse, papai, eu peço para Deus que ele tire essa dor, porque é insuportável. Então, como a morfina não estava fazendo efeito, eles davam um calmante para ele, 40 gotas de Rivotril, e ele apagava, repetindo, eu não peço que Deus me cure, que Deus tire essa dor, porque, queridos, é insuportável a gente presenciar, e eu presenciei vários momentos, as lágrimas caindo dos olhos dele e ninguém podia fazer nada. A medicação não dava mais jeito. O que quero dizer, queridos, com tudo isso, é que esses dias parece-me que a ficha está caindo. Eu sinto-me estar sendo conduzido por Deus. Parece que Deus está me pegando assim. Eu faço as coisas. Tenho saído para visitar. Tenho saído para visitar pessoas. Mas, de repente, a ficha cai. E eu não tenho encontrado forças, essa é a verdade, para fazer as pregações, para me comunicar com vocês, com tanta coisa que eu tenho para passar. Com tanta coisa que eu tenho para passar. E não tenho dúvida que passo dentro daquilo que a igreja fala. Meu irmão e minha irmã, você pode falar comigo a hora que quiser, a hora do dia, a hora da noite, da madrugada. Por isso eu coloquei o meu telefone aí. Mas, por favor, não use o meu celular para me insultar. Não use o celular para, de madrugada, me desrespeitar, me afrontar. Eu sou um herege, eu sou um ateu, eu não gosto do Espírito Santo. Eu nunca concordei e não concordo com essa palhaçada que é feita aí em nome do Espírito Santo. Você pensa que quando eu estava na Assembleia de Deus eu concordava
com essas barbaridades que são ditas e que se fazem em nome do Espírito Santo? Eu nunca concordei. Eu nunca andei atrás de profetas. Eu nunca andei atrás de milagres. Ali tem um irmão, uma irmã que está profetizando. Ali é o reteté. A minha cabeça sempre esteve no lugar. Sempre esteve em cima do pescoço, queridos. Eu nunca me deixei levar por essas profecias diabólicas, satânicas, malignas. E saiba de uma coisa, que as próprias pessoas que inventaram esses negócios, por exemplo, aquele tal de reteté, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, eles que inventaram esse negócio do reteté. Agora eles estão chamando o povo de sem vergonha. Sejam adultos, cresçam, que isso não edifica ninguém. Eles que inventaram. Agora estão dizendo isso para o povo. Porque estão vendo que uma coisa que aconteceu, que eles fizeram no momento, aquilo generalizou-se, aquilo espalhou-se de uma tal forma, e a capilarização disto foi tão grande, que por causa daquilo que eles fizeram, em um culto, em um momento, em uma situação, transformou-se numa meninice, numa significação, transformou-se num movimento, ou seja, quem não é do reteté não tem o Espírito Santo. E agora eu ser chamado dentro da Igreja Católica para ir pregar num movimento de reteté, será que isso é sério? Está brincando com a minha cara? Dentro da Igreja Católica? Você não está afrontando a mim, querido. Você está afrontando a Igreja de Jesus. Você quer dizer agora que antes de 1906, porque esse movimento pentecostal, ele vai começar nos Estados Unidos em 1906, com William Seymour. Antes disto, a igreja não teve o Espírito Santo? A igreja não conheceu o Espírito Santo? É sério? Isso é brincadeira. Só pode ser brincadeira. Isso não pode ser uma coisa séria. Onde iniciou-se o movimento da renovação carismática católica? Onde iniciou-se? Seja sério, fale com honestidade. Não tenha medo, tenha coragem. Onde começou? Agora, me vem um pregador falar de Espírito Santo, falar de Pentecostes, e vai buscar a sua nota de rodapé no Benihim, no Jimmy Swaggart. Isso é brincadeira, só pode ser brincadeira. A Igreja Católica não manipula o Espírito Santo. Isso eu lhe digo com toda a sinceridade. Não estou ocultando as reticências, as incoerências dos filhos da Igreja ao longo dos séculos. Qualquer aluno de 2º grau sabe disso. Mas a igreja não manipula o Espírito Santo. Agora eu pregar para o meu povo católico, para a minha igreja católica, sobre Pentecostes, sobre o Espírito Santo, e eu vou buscar como uma nota de rodapé, como uma grande coisa que eu consegui, que eu conquistei do Espírito Santo, lá no meio pentecostal. Ainda dou o nome do pastor. Por favor, queridos, por favor, queridos. Precisamos ser honestos na situação.
Você quer ver se a Igreja Católica, quando foi que começou o movimento pentecostal, o mover do Espírito na Igreja Católica? Foi com a renovação carismática, 50 anos atrás? Os apóstolos não tinham o Espírito Santo, os padres apostólicos não tinham o Espírito Santo, provavelmente Maria Santíssima também não tinha o Espírito Santo. Não. Os santos da igreja, os místicos, os confessores. Porque Espírito Santo é isto que se entende, se compreende a partir de 1906 para cá. Aquilo que aconteceu na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, em 1906, aquilo que é mover do Espírito Santo, aquilo que é agir do Espírito Santo. Então, de 1906 para cá, todos os movimentos pentecostais que surgiram, todas as renovações carismáticas que surgiram, e não só na Igreja Católica, não só na Igreja Católica. A renovação carismática luterana, eles mesmos dizem, fez um estrago dentro da Igreja luterana. Na Igreja Batista e por aí vai. Ou seja, é a partir de 1906 para cá que o Espírito Santo aparece, nesse formato, nessa maneira de louvar, de cultuar, de profetizar, e de plantar bananeira, e de reteté, e tudo. Amado irmão, amada irmã, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, una, Santa, Católica e Apostólica, ela não precisa desses modelos ditos do Espírito Santo para falar do Espírito Santo, para viver os carismas do Espírito. A Igreja Católica, Pentecostes, comemoramos a formação da igreja. Que missa bonita! Domingo de Pentecostes aqui na nossa igreja, em Paróquia São Sebastião. Que coisa linda, 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 linda. Tem algumas coisas que eu filmei uma hora dessa, vou colocar aí para vocês. Que coisa linda, coisa bonita. O Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes é aquele mesmo Espírito que Deus soprou em Adão e Eva. Nós precisamos desse Espírito. Eu preciso deste Espírito. Sobretudo nestes dias, que estou me sentindo um pouco sem forças, queridos. Verdade. Eu sei que isto não vai muito longe porque Deus me dá força. Ele me sustenta, Ele me abraça, Ele me acolhe, Ele me renova. Mas eu sei a grandiosidade desta noite escura que estou atravessando. Eu tenho consciência dela. Eu não consigo traduzir para vocês. Não consigo traduzir para vocês. Se há alguém que está precisando daquele sopro do Espírito que Deus soprou sobre Adão e Eva, e ao longo da história, da economia da salvação, esse alguém sou eu. Eu estou precisando dele. Não é um espírito diferente, não é uma novidade que está aparecendo. Não é um novo partido, não é um novo partido. Pensemos nisto, queridos. Por favor. Aqueles que a isso se estão dando, pegue o seu telefone, ligue para outra pessoa, converse. Ligue lá para o seu padre, para o seu bispo. Converse. Não faça isso comigo, não. Não faça isso comigo. Não me desrespeite a esse ponto. Eu sou seu irmão, quero viver na paz, na alegria. Só lhe digo uma coisa com toda sinceridade. Para eu ser isso, que talvez você esteja querendo que eu seja, eu volto para a Assembleia de Deus. Isso não passa na minha cabeça. Mas para eu ser isso, que muitas pessoas estão querendo dizer que seja e que é o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, eu volto
Pelo menos lá eu estava naquilo que se entende, se compreende no meio pentecostal como original. Eu tenho um compromisso com as Escrituras, com a doutrina da igreja, com o patrimônio fidei da igreja, que a igreja prega há 2000 anos. Eu tenho um compromisso com esse ensinamento. Eu escrevi um negocinho aqui, está em 30 e não sei quanto ali. Eu vou deixar para uma outra hora, para um outro vídeo. O Espírito Santo, o Pentecostes, que não se compreende dentro da igreja, é duvidoso. Cuidado, irmão, muito cuidado. Cuidado, Deus está me dizendo, o Espírito Santo está me dizendo, está me falando. Cuidado, cuidado. Porque o Espírito Santo foi enviado por Jesus. Foi Jesus que mandou. Eu vos enviarei o Consolador, o Paráclito. Eu vos enviarei. É preciso que eu vá. Muito cuidado. Com essa nós estamos na era do Espírito. O Espírito matou Jesus, acabou com Jesus, foi? Esse Espírito é de quem que veio? Ele não procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado? Ele é um partido separado? Agora a Trindade só tem Pai e Filho, o Espírito Santo saiu? Pai e Filho que fique para lá? É eu que comando agora? Cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Porque se não compreendermos o Espírito Santo, a pneumatologia, dentro da eclesialidade, estamos perdidos. Vamos ser mais um dos muitos que por aí estão, que se dizem cheios do Espírito Santo, estão contra a igreja, não querem saber da igreja, desrespeitam a igreja. Falam horrores e absurdos contra a igreja. Vou repetir um assunto, uma fala que disse há poucos dias aí. Quando Lutero disse que ia colocar a Bíblia na mão do povo, porque o povo precisava da Bíblia, Erasmo de Roterdã disse para ele: não faça isso. Não faça isso porque você vai dividir a igreja. Lutero disse: não, eu não corro esse perigo. E Erasmo disse: mas como que não? Porque se você vai dar a Bíblia, cada um tem a sua Bíblia, cada um irá interpretá-la como achar que deve interpretar. Lutero disse assim para Erasmo: isso não vai acontecer, porque os cristãos serão guiados pelo Espírito Santo. Eles vão interpretar o texto sagrado, embora cada um esteja com um exemplar da Bíblia em suas mãos, eles vão interpretar o texto sagrado iluminados pelo Espírito Santo. Tudo indica que aquele foi o último encontro e a última conversa de Erasmo de Roterdã com Martinho Lutero. E Erasmo convenceu-se de que Lutero estava louco. Ele não escutou o que o seu grande amigo Erasmo lhe tinha dito. Uma semana depois, o movimento de Lutero já estava esfacelado. São fatos, irmãos. Que Espírito Santo é esse? É o Espírito Santo que Lutero falou? Proclamou? Que as pessoas iriam interpretar o livro sagrado à luz desse Espírito Santo? É o Espírito Santo que, a partir de 1517, vai girando, até chegar em 1906 nos Estados Unidos. E de lá para cá, e agora, ou seja, vamos apenas pegar de Lutero para lá. Eu não quero saber do Espírito Santo antes de Lutero, de 15 séculos.
Eu preciso desse Espírito Santo que vem de Lutero para cá, que vai me dar sabedoria para interpretar as Escrituras? Não, eu não quero esse Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo do fogo, do Pentecostes de 1906 para cá. É só olhar cada período da história. O que aconteceu, o que tem acontecido. Queridos, eu prefiro ficar com aquele Espírito Santo da solenidade de Pentecostes que celebramos agora, que está na igreja desde o início. Desde o início. Ele não se modificou com a reforma protestante, ele não se modificou com o movimento pentecostal. Dos pentecostais e neopentecostais, de 1906. Ele continua na igreja. Ele não surgiu na igreja 40 anos atrás. Cada um assuma a sua peculiaridade, a sua particularidade, venda o seu peixe, mas, por favor, não venha desrespeitar a igreja. Não venha achar que você tem, até porque o Espírito Santo, ele é santo. O Espírito Santo, ele continua santo. E aqueles que o evocam, aqueles que o postulam, têm o dever de ser melhores que aqueles que criticam. É impossível alguém que respire o Espírito Santo todo instante e viva dessa forma que a gente vê, que a gente sabe, que a gente presencia. É impossível. É impossível. É inimaginável. Quem fala do Espírito deve ser guiado, conduzido pelo Espírito. E não é isso que se vê. Um abraço. Deus nos abençoe.